E sensibilidade enquanto acho que a gente pode dar início agora, né, Lu? Que está sendo gravado. Então, pessoal, eu reinicio, agradeço primeiramente a presença de todos. É com grande satisfação que damos início a este primeiro evento, que é transmitido de forma virtual e que tem como tema central as deportações de brasileiros pelos Estados Unidos, que é uma pauta delicada, atual e que exige uma atenção e sensibilidade a nós, enquanto operadores do direito, e também cidadãos comprometidos com os direitos humanos. Quero cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. Aproveito em especial a dar as boas-vindas às nossas ilustríssimas palestrantes, a doutora Luciana Sabatini Neves, a doutora promotora de justiça, a doutora Celeste Leite dos Santos, e a doutora Andréia Rosa de Oliveira, que gentilmente aceitaram o nosso convite em compartilhar conosco, né, seus conhecimentos e vivências sobre esse tema. É uma honra contar com a presença de todas e principalmente por, né, nos prestigiar nessa nossa comissão. E eu também me permito fazer a minha breve apresentação. Eu sou Roselaine dos Santos Carnavale, advogada, e atualmente estou como secretária-geral do projeto Humanitas da OAB Guarulhos, uma iniciativa voltada à defesa e concretização dos direitos humanos e refugiados, dos direitos fundamentais, refugiados e imigrantes, oferecendo um suporte jurídico e humanitário. Antes de passarmos às nossas exposições, eu gostaria de explicar um pouquinho como que vai ser a dinâmica da nossa palestra, ok? Cada uma de nossas palestrantes terá o tempo de 15 minutos para suas explanações, e ao final dessas 3 explanações, a gente abrirá um espaço para perguntas e interações com o público, né? À medida que houver o tempo disponível aí. Então, reitero nossos agradecimentos à presença de todos e que seja, assim, um encontro rico de conhecimentos e reflexões e aprendizados. Muito obrigada, e neste momento eu faço a apresentação da doutora Luciana Sabatini Neves, a nossa coordenadora geral do projeto Humanitas da OAB Guarulhos, advogada, doutoranda em Direito pela Unicinos, desculpe, mestre em Direitos Humanos pela PUC, autora de diversos livros em direito, e ela abordará o seguinte tema: aspectos gerais das deportações e atuação do projeto Humanitas, contexto jurídico e impactos sociais. Doutora Luciana, passo-lhe a palavra. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com grandes juristas, estudantes, acadêmicos e pesquisadores da área. Ladeio essa primeira palestra com a doutora Rose, com a doutora Andréia e com a doutora Celeste. Todas participam da nossa comissão, são advogadas e promotora atuante nas questões, nós pesquisamos e trabalhamos as questões que nós vamos conversar um pouco hoje. Primeiramente, gostaria muito de contar com a participação de todos vocês, com perguntas, dúvidas, então fiquem à vontade para escrever as perguntas no chat ou depois levantar a mão e fazê-las pessoalmente. Pessoalmente, assim, online, né? Nova presença. Primeiramente, vamos colocar que deportação, ele, apesar de parecer, por conta da forma hoje com que o presidente americano se refere aos migrantes indocumentados, os migrantes irregulares, ele não é um tipo penal. Ou seja, quando a gente fala de deportação, a gente fala de um tipo de processo que é um processo administrativo. Então, uma deportação se insere dentro do campo das irregularidades administrativas. E o que seria um conceito de deportação? Porque a gente, quando trata a deportação, muitas vezes se confunde com extradição, expulsão e outras figuras relacionadas. Mas a deportação, ela descreve uma situação jurídica em que uma pessoa está de forma
irregular no país, nos termos da legislação migratória. Quando a gente fala dos Estados Unidos ou diversos outros países, a gente fala de países soberanos, ou seja, que têm autonomia e soberania para instituir o seu processo migratório. O Brasil tem uma lei de migração e tem uma lei de refúgio. É signatário também de vários pactos e tratados relacionados às questões, mas cada país tem sua própria legislação. Podem existir acordos e tratados bilaterais. Então, quando a gente fala de deportação, a gente tem que analisar as leis fundamentais do país. Por exemplo, o Brasil, a legislação migratória, a legislação relacionada, ou seja, os decretos administrativos, e se o país tem um tratado, um acordo bilateral ou um tratado multilateral relacionado às questões de deportação. Então, a primeira questão é uma questão administrativa. Tem uma autora americana que ela é muito importante, que ela chama Juliette Stamp. E ela é professora nos Estados Unidos. Em 2006, ela criou um termo para se referir ao atual estágio legislativo americano, que define como crimigração, ou seja, a mistura do direito penal com o direito migratório. Por quê? Porque a partir das análises dela, e isso em 2006, das análises dela sobre a legislação americana, ela observa que há um tratamento que beira ao processo criminal, ao processo penal. Isso a partir do quê? A partir de penalizações que foram impostas aos próprios americanos que tratam de direito penal. Por exemplo, aquela normatização americana que criminalizou o ato de contratar imigrantes ilegais. Outro processo que criminaliza o casamento pela concessão de vistos. A detenção dos migrantes irregulares em locais que se assemelham a prisões. E ela traz nos estudos dela que essas casas de detenção, elas eram muitas vezes prisões privadas que foram alugadas ou locadas agora para receber os migrantes ilegais, e o próprio uso das algemas e o discurso, a semântica que hoje em dia vem empregada ao se relacionar aos migrantes ilegais. Ilegais não, ó, tá vendo? São irregulares. Não se trata de tipos de direito penal, mas como essa própria autora que eu me remeto, a Juliette Stamp, coloca, há um processo de penalização, de como se nós estivéssemos inseridos em direito penal. Por isso que ela cria esse termo de crimigração. Interessante notar que hoje a Faculdade de Harvard tem um laboratório de crimigração. Isso desde 2006. Então, nós estamos falando de um fenômeno que não diz respeito único e exclusivamente ao atual presidente norte-americano, mas que já acontece há muito tempo. E o que ela colocava? Ela colocava que esse movimento iniciou a partir de uma veiculação dos dados econômicos com o sentimento da população norte-americana. Quando a economia dos Estados Unidos antigamente ia mal, aumentava o sentimento negativo com relação aos migrantes. Só que hoje em dia ela coloca que se dissociou, que independente da situação econômica dos Estados Unidos, o sentimento com relação à migração dos Estados Unidos é negativo, piorou.
Então, daí decorrem essa série de normas que criminalizam certas condutas relacionadas à migração indocumentada ou ilegal. E como é que é o procedimento, brevemente, da deportação? O que ela ocorre? E vamos colocar que em janeiro de 2025, agora, o atual presidente dos Estados Unidos, ele publicou uma série de ordens executivas que tornou muito mais restritivo e severa as normas relacionadas à migração e à deportação, voltando uma série de financiamentos e cortando custos de programas que eram destinados à migração. Vamos lá, então vamos por partes. Então, a gente nota que em janeiro desse ano houve um endurecimento ao tratamento e à própria legislação migratória nos Estados Unidos. Qual que é a autoridade que verifica o status migratório de uma pessoa? A ICE, nos Estados Unidos. E a ICE, ela pode, em espaços públicos, espaços privados, local de trabalho, questionar, perguntar para alguém o seu status migratório. Se ela verifica uma irregularidade no status migratório, a pessoa é recolhida para um centro de detenção. É feita uma notificação e há esse recolhimento. O migrante que ele é indocumentado, está em situação irregular, ele tem direitos, tem uma série de direitos, como o devido processo legal, a uma audiência justa migratória. Só que, como nós tratamos de um processo administrativo, ele tem direito ao acompanhamento de um advogado. Só que esse advogado não é fornecido gratuitamente para o migrante que está em situação irregular. Ele mesmo é que tem que providenciar um advogado, seja por meio de organizações ou própria localização de um profissional. E esse profissional faz uma diferença incrível na defesa dos migrantes, para exatamente porque nessa primeira audiência, o que pode acontecer? Várias situações podem ser questionadas. Ele pode falar que ele tem bons antecedentes, que ele mora há muito tempo, ou seja, ele pode pedir a regularização migratória, pode até chegar a pedir asilo, se for o caso, ou pode ter a sua deportação decretada. Dessa audiência, cabe recurso e os migrantes que têm chegado no Brasil, eles chegam quando não há mais, é o que nós temos notícia, quando a situação migratória foi definida e não há mais possibilidade de recurso, ou seja, para eles não ficarem detidos nos Estados Unidos, eles são reenviados para o Brasil. O Brasil, depois das primeiras deportações que aconteceram com situações que não consideramos adequadas, porque qualquer migrante irregular tem direito a um tratamento humanizado, seja no transporte, seja na detenção, ou seja, nos procedimentos que devem ser seguidos. O Brasil, ele elaborou uma reação e nós tivemos uma nota conjunta e atualmente a gente tem um processo multidisciplinar de recebimento e acolhimento dos migrantes que vêm para de volta no nosso país. Ou seja, quando eles chegam no aeroporto, encabeçado pelo Ministério dos Direitos Humanos, tem centro médico, tem atendimento psicológico e tem encaminhamentos com relação a uma volta ao mercado de trabalho, com relação aos bens.
Porque quando a pessoa ela é detida e ela é encaminhada para um centro de detenção, se ela tem uma vida nos Estados Unidos, se ela tem bens, se ela tem pets, essas situações elas podem ficar em aberto e tem tratamento que devem ser muitas vezes necessários, e é muito difícil para uma pessoa que está detida dar prosseguimento. Por isso, Rose, eu tenho tempo? Como é que está meu tempo? Perdi aqui. 5 minutinhos. Então, vamos Tem falar dos 5 bens em minutinhos. 5 minutinhos. Depois, qualquer coisa eu aprofundo. Os bens de um migrante irregular, eles não são bloqueados. Existe, sim, possibilidade de bloqueios e possibilidade de restrições judiciais, mas se for enquadrado em uma outra situação, ou se a pessoa tem um financiamento, ela deixa de pagar as parcelas. Por isso que muitas vezes os migrantes. Oh, desculpa, os migrantes têm que contratar procuradores ou contratar um escritório ou organizações que auxiliem no tratamento e nas medidas que são necessárias para a preservação do seu patrimônio. Porque contas correntes, por exemplo, não são bloqueadas. E elas, por meio de internet, é mais fácil você lidar com financiamentos mobiliários, financiamentos de carro e questão de animais, que muitas vezes ficam presos dentro da residência. Teoricamente, essa é uma questão que deve ser abordada pelo próprio Estado americano, para não ter ocorrer uma situação mais séria. Mas elas trazem reflexos muito impactantes, importantes, e que extrapolam, muitas vezes, a esfera jurídica. Mas a esfera jurídica, infelizmente, ela acaba alçando custos que são de impacto e as pessoas acabam perdendo seus bens. Rose, acho que meu tempo encerrou ou não? Ainda tem 3 minutinhos, Lu. Então, com relação aos bens, nós já falamos que o governo brasileiro ele tem uma política atual voltada para a inserção, a reinserção dos deportados dos Estados Unidos. Falamos que que a deportação ela integra o direito administrativo, existe uma associação que ela nos Estados Unidos, apenas dos advogados que tratam, que são especializados em migração nos Estados Unidos, e na página dessa associação, que chama AILA, no Brasil, mas é a sigla, né? AILA, eles indicam, ou eles têm um link que acessa para advogados que prestam serviço gratuito nos Estados Unidos. A Andrea, ela vai contar para a gente quais são as oportunidades. Oportunidades não se colocaria, mas quais são as possibilidades da atuação dos advogados brasileiros, porque nós sabemos que para atuar como advogado no sistema norte-americano, você tem que ter os requisitos formais necessários da Bar Association nos Estados Unidos. Mas a Andrea depois vai abordar essa questão. E a doutora Celeste, a nossa querida, vai entrar um pouco na questão dos grupos vulneráveis de crianças e adolescentes, que também é muito preocupante. Eu me coloco à disposição de todos vocês e será um prazer falar um pouco mais sobre os aspectos gerais dessa deportação. Espero ter ajudado. Muito obrigada. Brilhante, doutora Luciane, muito obrigada pela sua explanação, muito rico o conhecimento. E o material, caso a gente tenha algum material depois, as pessoas que nos acompanham, a gente pode disponibilizar conteúdo para todos que foram inscritos e participaram aqui do nosso evento, ok? Neste momento, eu vou fazer a apresentação da doutora Celeste Leite dos Santos. A doutora Celeste é promotora de justiça, designada no Colégio Recursal, é idealizadora do Estatuto da Vítima, projeto de lei 3890 de 2020,
mestre em Direito Penal pela PUC, doutor em Direito Civil pela USP, presidente do Instituto Provítima, editora-chefe e coordenadora científica da Revista Internacional de Vitimologia e Justiça, gestora do projeto de acolhimento de vítimas, análise e resoluções de conflitos do Ministério Público de São Paulo, idealizadora da lei distrital que instituiu o programa AVARC, e a doutora Celeste abordará o tema proteção de crianças e adolescentes em processos de deportação, atuação pró-vítima. Doutora Celeste, a senhora está com a palavra. Muito obrigada, doutora Rosilaine. É um prazer estar aqui e conhecendo-a nessa oportunidade, ainda que virtualmente. Parabenizo-a pela condução dos trabalhos e pela excelência dos conteúdos do Projeto Humanitas. Queria cumprimentar também a minha amiga Luciana Sabatini Neves. A sua palestra me tranquilizou muito, porque já foram explorados os temas principais dessa situação, então eu não precisarei revisitar alguns conceitos, o que me tranquiliza bastante. E também gostaria de cumprimentar a minha colega palestrante, a doutora Andréa, que também conheço nessa oportunidade. É um grande prazer e satisfação. Bom, deportações e proteção das crianças e adolescentes, que é o tema que me foi dado pela doutora Rosilene e doutora Luciana. Bom, a questão relacionada aos migrantes indocumentados nos Estados Unidos, especialmente em se tratando de crianças e adolescentes, é extremamente preocupante. O jornal É o País corriqueiramente denuncia esses tipos, e principalmente no estado do Texas, que eles chamam das denominadas baby jails, né, prisões de crianças, que muitas vezes, até mesmo com 1 ano de idade, vocês encontram crianças nessa situação. A questão não é só se os Estados Unidos possuem ou não o direito de ter um procedimento administrativo visando a deportações de pessoas que estão indocumentadas no seu país. Mas, ainda que o faça, deve fazê-lo respeitando os direitos humanos básicos. No mínimo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que, ainda que não seja um tratado vinculativo, os Estados Unidos sempre fazem referência a ele nas suas arguições, nas suas exposições internacionais. E aí também nos leva ao tema de analisar primeiro um pouquinho, antes de entrar nessas violações, quais seriam os tratados que disciplinam a matéria e como os Estados Unidos se posiciona em relação a eles. O primeiro é a Convenção sobre os Direitos da Criança, que é um tratado de 1989 e prevê expressamente o direito à proteção da criança que esteja indocumentada, não importando qual região do mundo. O problema é que os Estados Unidos não assinaram essa convenção e nunca ratificaram. O que isso significa? Que legalmente eles não são obrigados a cumprir essa convenção. Bom, onde que mais teríamos sobre o assunto? Nós temos a Convenção Internacional sobre a Proteção de Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e membros de suas famílias. Então, isso protege os migrantes, garantindo acesso à educação, saúde e proteção contra a exploração. Porém, novamente, Estados Unidos nunca nem assinaram, nem ratificaram esse tratado. A terceira convenção é a Convenção de Genebra, de 1951, seguida do Protocolo de 1967, que trata da proteção especial das crianças em situação de asilo e estabelece o princípio da não devolução, que eles chamam de não refoulement, que impede que as crianças sejam enviadas de volta a uma situação de perigo. Então, se nós pensarmos hoje nessas migrações por questões ambientais, questões
de guerra, por exemplo, a guerra na Ucrânia, a guerra em Israel e Palestina, que possivelmente nós tenhamos crianças nessa situação nos Estados Unidos. Então, essas, em princípio, eles teriam direito à não devolução, de acordo com a Convenção de Genebra e o Protocolo de 1967. A dúvida que surge dessa questão é que os Estados Unidos ele tem uma posição dúbia em relação a essa convenção, porque ele nunca assinou nem protocolou ou a Convenção de 1951. Porém, eles são signatários do Protocolo de 1967, que nada mais é do que uma complementação dessa convenção que foi subscrita em 1951. Então, por aí, nós já poderemos começar a delinear um direito à proteção, ou seja, de não devolução dessas crianças, pelo menos essas que vinham de países que, ao seu retorno ao país de origem, as coloquem em situação de risco. Nós temos como a quarta convenção, a Convenção de Haia sobre a proteção de crianças e cooperação da matéria em adoção internacional, que foi ratificada pelos Estados Unidos, né, nesse ponto, e ela reconhece que ele regulamenta a adoção internacional, garantindo, então, que as crianças têm que ser priorizadas e protegendo-os contra o tráfico e exploração. E, por fim, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, seu artigo 25, mas ela não é vinculativa. O que isso nos traz? Como a doutora Luciana falou, é um direito do Estado americano disciplinar quem pode ou quem não pode estar no país. Porém, durante essa disciplina, nós não podemos violar direitos humanos básicos das crianças, como colocá-las em um local que em tudo e por tudo se assemelha a prisões. Por isso, já tinha sido defenestrado durante o governo Biden, que tinham ocorrido prisões de crianças em menor escala, foi tornados locais exclusivos para adultos e foi retomada essa questão durante o governo Trump. Isso, politicamente, é algo até que precisa ser um pouco analisado. Na primeira gestão Trump, em 2018, teve uma menina mexicana que foi submetida a maus tratos, chegou a falecer por conta dessa situação, e a empresa que administrava esses locais, como a doutora Luciana disse, que é algo muito semelhante a um criminal, e pelas fotos em tudo e por tudo se assemelham a prisões, de fato, é a mesma empresa que hoje está administrando. E os ativistas de direitos humanos, eles têm denunciado inúmeras violações. Partindo primeiro que o local seria um local inadequado e insalubre para uma criança, mas temos violações muito maiores, como situações de abusos sexuais, maus tratos das crianças, e tudo isso a comunidade internacional precisa ficar muito atenta e denunciar e estar sempre procurando as organizações locais americanas para que sejam tomadas medidas judiciais visando coibir esse tipo de conduta pelo Estado americano. Nós temos, por exemplo, uma fala da secretária que cuida dessa questão de deportações, que fala assim, é algo muito simples, as pessoas têm a opção de estar aqui legal ou ilegalmente. Se não querem ser presas, elas podem entrar num formulário e optar por autodeportações. Esse tipo de solução não é uma solução aceitável em termos humanitários e que tem que ser amplamente discutidos perante a comunidade internacional. O que se conseguiu foi com base nessas ações de ativistas, uma ordem judicial proibindo o Estado americano de separar famílias. Então, por exemplo, se você apreende apenas um dos membros, os outros ainda estão nos Estados Unidos, somente quando apreender todos e deportá-los todos juntamente, que isso poderá ser realizado. Teve uma situação recente de um menino que estava com câncer no cérebro, estava indo para uma consulta médica e foi apreendida
pelo departamento, ele e seus 4 irmãos. E por conta da ordem judicial foram deportados todos conjuntamente. Algo também que nós precisamos ter atenção é quais são os efeitos a longo prazo que essa questão gera para essas famílias, para essas crianças, qual é o prejuízo no seu desenvolvimento. O primeiro problema que são apontados pelos especialistas é em torno da questão dos problemas de saúde mental, porque essas famílias, essas crianças acabam desenvolvendo, por conta desse tratamento desumano e degradante, que é empregado durante esse processo de deportação, elas passam a ter ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumáticos, e quanto mais longa essa detenção, mais graves têm de ser esses sintomas. Nós temos ainda a questão da disrupção da dinâmica familiar, então a detenção ela gera tensões nos relacionamentos, prejudica os papéis familiares, enfraquece os laços emocionais entre pais e filhos. Além da saúde física, já que não são dados cuidados médicos necessários, mesmo para as crianças, e além de desafios educacionais, as crianças passam a ter atrasos escolares, isso gera dificuldades econômicas, além dessas pessoas serem estigmatizadas social e sendo isoladas. Então, nos parece assim, não se nega que os Estados Unidos eles têm, sim, o direito de ter uma legislação própria, mas isso não pode ser ao arrepio de direitos humanos básicos, ao arrepio de direitos que foram conquistados, tendo como marco inicial o Tratado Internacional de Direitos Humanos, porque isso seria um retrocesso em matéria de direitos humanos e que pode e deve ser questionado dentro da ordem jurídica americana e também, caso infrutífera, internacionalmente. Bom, eu agradeço a atenção de todos, eu vou ficar uma parte para a palestra da doutora Andréa, mas já peço escusas às nossas coordenadoras se eu precisar sair um pouco antes, porque eu preciso atender um compromisso ainda hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Celeste, muito obrigada pela sua explanação. E fique à disposição, sendo necessário, a gente só reitera os agradecimentos pela participação e em dividir os seus conhecimentos conosco. Neste momento, eu passo a palavra à doutora Andréa Rosa de Oliveira. A doutora Andréa, ela é advogada, sócia do escritório Barbosa e Rosa, Advogados Associados, é coordenadora de núcleo especial do projeto Humanitas da UAB Guarulhos, membro efetivo da Comissão de Direito Internacional e também da Comissão das Mulheres Advogadas, todos da UAB Guarulhos. O tema que a doutora Andréa abordará é referente à atuação e estratégia para advogados na defesa dos deportados. Doutora Andréa, a doutora está com a palavra. Quero agradecer a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês, a doutora Luciana, a doutora Celeste, são grandes nomes já que eu acompanho, né, que eu vou acompanhando, então é uma grande honra estar aqui junto com vocês. Vou falar um pouco da atuação jurídica, né? Os advogados, nós entendemos que todo Estado soberano, ele tem as suas regras, né? O que falta muito para os imigrantes, é a falta de conhecimento, de você ir para um país e você entender a legislação daquele país. Então, a primeira parte que os advogados têm que fazer é atuar no preventivo, no status desses imigrantes, né, para que não deixe ele ficar ilegal no país, né, para que eles cumpram as regras. Os Estados Unidos, eles têm cerca de 180 vistos disponíveis, né, então, assim, cabe ao advogado fazer uma análise se aquele visto cabe para essa pessoa, né? Antes de chegar ao processo de deportação. A gente tem asilo, a gente tem visto T, a gente tem visto U, é uma infinidade de vistos. O advogado tem que fazer análise, fazer uma entrevista
né, com o imigrante, fazer uma entrevista, realmente analisar qual visto que cabe a ele, né, para tentar fazer a parte preventiva, para que não chegue. O que acontece é que o pessoal sai com visto de turista, deixa o status cair e acaba ficando ilegal no país, sendo que você tem asilo, você tem visto de estudante, você tem inúmeros vistos, para que não chegue a essa situação, né? Então, assim, o principal, eu acho, que é o advogado trabalhar na prevenção. Isso os advogados brasileiros conseguem fazer uma entrevista detalhada, um advogado de imigração, conhecendo a legislação, conhecendo os tipos de vistos que os Estados Unidos possui, consegue fazer uma análise de caso a caso, né, para ver aonde esse visto se encaixa para esse imigrante, qual o visto que se encaixa para ele. Isso é primordial, né? Eu sou digamos assim, uma ativista que eu acredito muito na cidadania global, que as pessoas deviam ter o direito de ficar onde elas querem, de escolher com quem querem, ou de escolher os seus casamentos, seja ele com uma pessoa de qualquer nacionalidade, né? Então, acho que a gente está em 2025, né? Então, a liberdade dessas pessoas escolherem realmente onde elas querem estar, com quem elas querem trabalhar e com quem elas querem se casar, enfim, sem que o Estado imponha, assim, tem regras que a gente olha e a gente fala, meu Deus, né? Então, assim, que vai muito contra isso. E a segunda parte, é que se a pessoa chegar a receber, no caso, a carta, né, para deportação, ela tem um prazo para fazer a defesa. Só que são 30 dias, muitas vezes não dá tempo de chegar, né? Então, assim, a gente tem orientado, vê como que tá, vê que tipo de visto que se encaixa a você, se cabe um pedido de asilo, se tem alguma coisa que pode ser feito antes de chegar a essa situação, né? Antes de chegar na deportação. Mas ele chegou, recebeu a carta de deportação, tem um prazo ainda para fazer uma defesa. Porém, é, a gente está vendo, né, o que é as cortes, as tomadas de decisões das cortes, elas têm violado algumas coisas, tem gente que 35 anos nos Estados Unidos, já com a vida estabelecida, com tudo lá, com bens, com a vida inteira lá estão sendo deportadas, né? Então, assim, tem que estudar e ver, deixar chegar a esse ponto. Porém, se chegar, cabe uma defesa, tem que ter uma devida orientação, principalmente quem tem filhos pequenos, né? Porque hoje em dia estão se fazendo muitas tutelas das crianças lá. Quem está correndo risco de ser deportado passa a tutela da criança para uma outra pessoa, e se acontece alguma coisa, dessa pessoa ser deportada, a pessoa que está com a tutela, ela que vai caber a ela as decisões que vão ser tomadas referente a essa criança, para essa criança não ficar tutelada pelo Estado, né? E existem várias situações, tem crianças que sim, que não deveriam voltar para os lugares de onde elas saíram, mas tem crianças que os pais querem de volta. Então, o que a gente aconselha? Sempre ter alguém que você possa ter uma tutela, né? Passar uma tutela, uma procuração, e a doutora Luciana falou referente aos bens, né? É, tem coisas que são simples de resolver, como uma conta bancária, tem outras que não, que às vezes exigem a presença da pessoa. Então, passar uma procuração para quem possa cuidar, para quem possa administrar, né? Porque realmente as pessoas muitas vezes são pegas de surpresa, elas saem de lá com a roupa do corpo, e isso vai se dar conta do que aconteceu quando ela está aqui, né? Não pode se mais voltar, a gente sabe que tem um prazo cumprido, que tem que ser cumprido, então não vai se poder voltar e resolver as coisas facilmente lá, né? Porque eles não facilitam nada. A gente sabe que eles não facilitam nada. Então, assim, a maior parte é trabalhar na prevenção, para que isso não venha acontecer, para que a deportação não venha acontecer com essas pessoas, né? Portanto, se vir acontecer, tem que ter um advogado acompanhando, muitas vezes não tem, e
Mas a gente está sabendo o entendimento da corte, né? Deporta. Esse é o entendimento básico da corte. Chegou na corte, vai deportar. Então, tem que ser trabalhado isso, a parte da educação, deles entenderem a legislação do país, eles entenderem, né, que existe grandes possibilidades da pessoa estar com status regularizado, que ela não precisa ficar ilegal nesse lugar. E se ela entrou ilegalmente por coiotes, ainda tem possibilidades de vistos, como os vistos T, o visto U, tem vistos humanitários, tem N situações, mas as pessoas não conhecem, não têm esse conhecimento. Então, é muito importante a orientação jurídica, né? Essa parte de prevenção, essa parte de análise dos vistos, para saber em qual visto a pessoa se encaixa, toda essa parte, né? Cabe ao advogado fazer, né? Aqui no Brasil, a gente sabe, a gente não consegue a atuação de lá, mas a gente tem essas informações, a gente consegue fazer essa atuação, né? Eu tenho clientes de lá dos Estados Unidos, né, que acabam procurando a gente aqui para tentar fazer a regularização do status antes que venha acontecer a deportação desse imigrante, né? Seja lá de que de que país ele seja, a gente sabe que eles querem deportar. O máximo de pessoas que eles conseguirem, eles vão deportar. E os Estados Unidos hoje, ele busca por profissionais que estão qualificados. Esse profissional, ele é um profissional qualificado, ele tem um know-how, necessidade dele ficar, porque hoje os Estados Unidos preza por profissionais gabaritados, né? E muitas vezes os profissionais eles saem daqui com visto de turista, fica lá trabalhando irregular, né? Deixa o status cair e não faz nada e acaba aqui ficando por isso mesmo. Então, assim, a maior parte é educação, conhecimento, né? Que as pessoas têm que ter. E quanto mais a gente divulgar isso, que existem alternativas, é melhor, porque realmente eles não têm conhecimento do que pode ser feito. Eles acham que eu entrei como turista, meu status caiu, eu não tenho nada para fazer agora, só trabalhar isso, e agora eu vou ser deportada e eu vou me esconder. E não é bem assim, porque existem alternativas que podem ser utilizadas para essas pessoas, né? E eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, tenho mais 5 minutinhos. Então, aí chegou na corte, né, que é a parte que mais o pessoal está recebendo hoje são cartas para deportação. Sim, tem que entrar com pedido de asilo, tem que entrar com pedidos na corte. A gente sabe que não, hoje os entendimentos vai se resolver muito, porém, tentativa, né? É uma tentativa de fazer esse processo o mais regular possível, sem violações de direitos, sem violação de direitos humanos, para conseguir, né, dar uma tranquilidade melhor para essas pessoas, porque nós sabemos que existem várias violações de direitos humanos para quem vai ser deportado. Falta de alimento, água, restrição, né? Crianças, a gente sabe várias irregularidades estão acontecendo, né? Ativistas estão gritando aí para todo mundo ver, olha, tem várias irregularidades. E a maior parte dessas pessoas, elas não são bandidos, elas são trabalhadores que foram buscar a vida nesses outros países, né? Foram tentar uma alternativa melhor de vida, foram tentar ter uma segurança maior, saíram de outros países, às vezes de catástrofes, sabe, fugindo de fome, enfim, são vários tipos de pessoas que a gente se depara, cada uma com uma história diferente, né? Cada uma com uma bagagem diferente. Isso tem que ser analisado, isso tem que ser colocado, tem que se tentar uma alternativa para essa pessoa não ser deportada lá, né? Essa é a visão, o que a gente tem entendido disso, o que a gente tem visto, né? Várias situações, vários casos, e, enfim, para não se deixar chegar a esse ponto, né? Fazer realmente o diagnóstico, essa prevenção,
colocar o visto correto para essa pessoa, e quem está com status regular, sendo deportado, né? E existem vários tipos de vistos que podem deixar essa pessoa com status, né? É só ter um entendimento e fazer o assertivo, né? Fazer o diagnóstico assertivo para essa pessoa. Eu acho que eu deixo minha fala aqui. Se tem mais alguma coisa. Obrigada, doutora Andréia. Brilhante apresentação. É muito enriquecedora as explanações das doutoras. Eu acho que a gente pode, nesse momento, aproveitar ainda a presença da doutora Celeste, verificar se alguém tem alguma pergunta, porque temos alguns minutinhos aqui, nós administramos aí um tempinho aí de 5 minutos, 8 minutos para perguntas e as explanações. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui, levantar a mão, que a gente já passa a palavra para uma das nossas palestrantes. Ninguém tem... Posso fazer um comentário, Roselene? Sim, já que ninguém também levantou a mão, eu vou levantar. Porque Não, doutora. eu conversei com uma vítima que me tocou muito essa semana, que o filho faleceu nos Estados Unidos. E ela estava na situação de imigrante irregular, que a doutora Andréa falou. Ele foi lá para empreender com visto de turista, para ficar 6 meses e já estava 1 ano. Então, portanto, ele era um migrante indocumentado. Ele teve um mal súbito de saúde e faleceu. Foi um menino de 28 anos de idade. Agora, a principal questão foi a mãe estava com o visto vencido e ela pediu um emergencial e só deram para ela 1 mês depois, para ela poder ir lá velar o filho, para ela poder ir lá, assim, ter o direito de se despedir do filho e tal. Aí me lembrou, aí a doutora Andréa falando, isso mostra como é tão importante você se preparar para ir num país, consultar um advogado, ver as suas opções, ter os vistos adequados, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando. Exatamente, porque o país ele já tem esse histórico, né? Ele constrói essas dificuldades justamente porque não quer, eles realmente deixam muito claro que não querem, não aceitam imigrantes, né? Doutora Luciane, a doutora comentou. Eu vou colocar também que nós temos 2 perguntas de 2 Fato. participantes, a nossa querida Cláudia Padoan, que também participa da comissão e participa do laboratório hoje da mulher na UAB Guarulhos, e o Gabriel, se eu não me engano, estava com a mão levantada. Mas, assim, eu achei muito impactante a palestra da doutora Celeste, minha amiga querida, agradeço muito. Mas sempre é um show, né? Quem está acostumado a assistir a doutora Celeste já sabe que a gente vai sair no trilho de muitas informações importantes. A mesma coisa com a doutora Andréa, que também deu uma aula de o que os brasileiros podem fazer e como podem atuar. Mas, assim, o sentimento hoje da migração, vamos colocar que ele é muito seletivo também, né? Existem populações que são tipificadas ou estigmatizadas como populações que são bem-vindas e populações, grupos que não são bem-quistos no país. E agora, com isso, Rose, você pode falar para a doutora Cláudia fazer a pergunta dela, se ela não conseguir, você consegue colocar no chat, doutora Cláudia? Mesma coisa do Gabriel. Pode falar, doutora Cláudia, se puder abrir a câmera ou... eu queria saber se a pessoa tiver filhos nascidos nos Estados Unidos, como fica a situação? Celeste ou eu? Ou Andréa? Fique à vontade. Pode ir, A gente pode complementar uma outra. Sim, Então, vamos lá. Vou eu aqui, depois a gente vai complementando.
Então, eu não sei se vocês viram uma notícia muito impactante também, que no começo desse ano, o atual presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, nesse mandado, ele queria fazer uma ordem executiva, aliás, ele fez, retirando a cidadania exatamente desse grupo, de pessoas que nasceram e têm a cidadania americana, crianças e adolescentes. Aí, os procuradores, teve um grupo de procuradores, que são defensores de direitos humanos, entrou com uma ação judicial buscando inviabilizar esse tipo de decreto. Mas, assim, teoricamente, em teoria, porque como a doutora Andréa colocou, uma coisa, e nós sabemos muito bem, não é mesmo? Que somos, todo mundo aqui é operador de direito. Uma coisa é a lei, a outra coisa, muitas vezes, é o processo judicial, processo, no caso, administrativo, e o que vivenciamos nos casos concretos, que nem sempre seguem devido ao processo legal, nem sempre concretizam direitos que são preconizados nas legislações internas e decorrentes de tratados. Bom, teoricamente, quem nasceu nos Estados Unidos tem direito à cidadania norte-americana. Agora, como a doutora Andréa colocou, você fica numa situação complexa se seus pais são migrantes indocumentados ou migrantes que estão em situação de irregularidade, que não entraram por fronteiras ou que excedem o período de permanência no país. Por quê? Porque você vira um tutelado do Estado. Se seus pais foram deportados, seus pais estão no país de origem, no caso, Brasil. E você fica sozinho, menor de idade, tutelado do Estado. São situações extremamente complexas e devem ser decididas caso a caso. Não sei se eu esclareci, Cláudia, mas assim, é um tema extremamente sensível que você trouxe, e há uma movimentação desse governo de retirar as cidadanias que já eram estabelecidas anteriormente. Como eu iniciei essa palestra, há um movimento desde janeiro de um endurecimento das normas e normativas relacionadas à concessão de cidadania e mesmo refúgio nos Estados Unidos. Vamos às próximas perguntas. Vocês, meninas... Eu vou complementar. É por isso que é importante a tutela, porque a gente tem batido nessa tecla lá. Tem filho menor? Faz uma tutela, né? Faz uma tutela, porque depois fica mais fácil de administrar. O Gabriel, ele havia levantado a mão, ele não colocou aqui no chat a pergunta. Gabriel? Acho que não está, e não consigo visualizar os outros participantes, Lu. Você consegue? Vou ver se eu consigo verificar se tem perguntas aqui no chat. No chat não tem, eu acabei de verificar. Só tem a da doutora Cláudia, que nós já esclarecemos. Bom, eu Não. acredito que não temos, então vamos pegar esses 5 minutos finais para agradecer. Eu agradeço muitíssimo. Ô, Lu, deixa eu te fazer. Lu, eu tenho uma pergunta. Por favor, Rosa. Eu, além de mediadora, eu tenho uma pergunta. Você comentou sobre o processo, né? Que existe um processo, assim que a pessoa ela é detida, inicia-se um processo para fazer todo o trâmite de deportação. Qual é a expectativa desse prazo a partir do momento que a pessoa é detida, até que se finalize por completo esse processo de finalização? Ele pode demorar mais ou menos quanto tempo? Porque muitas vezes a pessoa é apreendida, pelo que eu acompanho, né, pelas meios de comunicação, aparentemente parece ser algo rápido, né? Parece assim, a pessoa estava na rua, foi detida e dali uma semana está devolvida para o país. Aí eu não conheço bem esse processo desse trâmite. Então, quanto tempo mais ou menos leva? Porque aí a pessoa pode
né, de repente, se utilizar dos recursos que a doutora Andréia comentou, né? E também a doutora Andréia, se possível, né, por que será que não existe essa cultura de informação da existência de outros vistos, né? Porque muitas vezes as pessoas querem ir para um outro país, escolhem e não se atentam a essas possibilidades, né? Eu acompanho, por exemplo, meu filho acompanha um youtuber que está lá, tem casa estabelecido, e de tempo em tempo ele sai e ele fala: olha, a gente precisou sair de um período, acho que a cada 2 anos, não sei, eles saem todos e depois voltam depois de um período. Eu acredito que seja para revalidar o visto. Então, eu acho que falta uma cultura focada nisso, né, de acesso à informação. Então, vamos ver se vocês conseguem aí me dar um resumo rápido dessa Antes informação. disso, eu tenho mais uma pergunta aqui que foi pelo WhatsApp, para a Andréia, se os pedidos de alteração de vistos, como pontuado pela doutora Andréia, pode ser solicitado aqui pelo Brasil. Deixa eu ver se tem só mais essa pergunta. Eu agradeço muito pelas, pelas, pela pergunta, Rose. E assim, eu vou pedir ajuda da Andréia junto, porque eu falei um ampassant geral do processo administrativo e realmente, assim, a pessoa é encaminhada para detenção, mas existe essa notificação, ela recebe antes, verifica se status migratório, que pode ocorrer em local público, como eu falei, em local privado, no seu ambiente de trabalho, no shopping, no parque, em interações com pessoas que têm convênio com o ICE, ou seja, interações com autoridades públicas ou pessoas privadas, enfim. Existe um resguardo também. Tem mais uma pergunta da Neide, depois eu vou pedir para a Neide se ela conseguir ou escrever ou aguardar um minutinho, que daí você pode falar. Neiline, desculpa, não é Neide, é Neiline. Então, você tem essa notificação que a Andréia já falou para o prazo, você fica em detenção, e depois você tem direito a essa audiência, que é uma audiência administrativa perante um juiz de imigração, de status migratório. Rose, eu não vou saber falar para você precisar os prazos. Se a Andréia souber precisar os prazos dos processos administrativos norte-americanos, por favor, fique à vontade. Mas eu não me atrevo, porque eu acredito que também seja variável de acordo com os lapsos temporais no Brasil, que às vezes são mais rápidos, às vezes são mais céleres, mas segue o processo administrativo americano, que via de regra é muito mais célere que o nosso. Tá? Depois você pode ter essa sentença da primeira instância e você tem direito a um recurso para um tribunal migratório também, e depois é que você tem o trânsito em julgado dessa decisão, tá? Vou passar para a Andréia e depois, Neline, fique à vontade. Ok. Obrigada, Lá, Lu. o que que acontece? É bem peculiar essa análise, porque cada caso é um caso. Por exemplo, se a pessoa tá sem status, tá? E ela está respondendo a algum processo ou está com um processo condenatório lá, seja ele crime de trânsito, essa pessoa ela vai ser pegada e ela vai ser levada automaticamente. E as pessoas que não, elas vão receber cartas. Então, existem caso a caso, né? E realmente, se a pessoa ela tiver com um crime lá nos Estados Unidos, ela vai ser deportada e não tem o que se fazer, tá? É, que não é, existe alguns casos, mas não é a maioria dos casos, né? E normalmente a pessoa recebe a notificação, ela tem 30 dias para fazer a defesa dela, a defesa não corte. E que seria adequado ela fazer a defesa dela com o advogado, mas muitas vezes não dá nem tempo. Esse que é o problema, entendeu? Não dá nem tempo de se ter uma boa defesa e a pessoa já deportada. Tá bem complicado isso. É bem complicado, mas vai de caso a caso. A outra pergunta
que veio para mim é sobre os vistos se dá para se fazer os vistos no Brasil. Também depende de caso a caso. Dá para se fazer vistos aqui, quem quer ir para lá, mas se a pessoa já está lá, os vistos são colocados de lá, tá? Não são colocados daqui, os vistos são colocados de lá. Se a pessoa está aqui no Brasil e está querendo ir para lá, os vistos são colocados daqui. Então, tem que fazer uma análise, né, da situação realmente da pessoa. Cada caso é um caso, cada caso é estudado individualmente. Bom, Nós temos a pergunta da Neline no chat. Ela pergunta: na opinião de vocês, atitudes como a do atual presidente dos Estados Unidos podem refletir em outros países que tenham chefe de estados que partilham da mesma ideologia? Muito olha, obrigada pela pergunta, assim, muito interessante, Neline. Qual que é o meu ponto de vista? Meu ponto de vista é que o Trump está adotando um endereçamento migratório e das legislações migratórias a gente viu, né, em vários flexos. Não é só relacionado aos migrantes irregulares, mas também ele endureceu as leis de concessão do refúgio. Ele pretende também caçar uma cidadania que ela é legal hoje nos Estados Unidos, e sim, esse movimento de endurecimento às leis migratórias, ele não ocorre só nos Estados Unidos, ele ocorre em outras regiões também. A gente pode até falar que a União Europeia, ela tem um endurecimento e não é de hoje, por exemplo. Vocês, não sei se vocês se recordam daqueles casos dos turistas brasileiros que não deixaram entrar na Espanha. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade, e eu não sei se vocês se lembram dos dentistas brasileiros em Portugal. Então, sim, a gente observa que, eventualmente, assim, é noticiado pela grande imprensa situações em que a gente vê que a migração, ela é, como coloca Juliette Stamp, né? Eu acho que essa autora ela é muito interessante, porque ela tem um estudo focado na legislação norte-americana e que trata a questão como uma crimigração, onde você nota que há um tratamento que beira tipificações penais e a criminalização a irregularidades administrativas. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Muito obrigada a todos. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente vai finalizar. E acredito que seja isso, né, Lu? Vamos. Essa Andréia, ela perguntou para a Andréia também a Ai, opinião dela. desculpa. E a sua Andréia. também, Rose. Andréia, oi, amor. quer dar a sua opinião sobre Esse o tema endurecimento da... é uma tendência, tá? É uma tendência. O que a gente tem acompanhado aí da Europa, agora com a cidadania italiana, já teve com a cidadania espanhola, assim, que o meu ver não tem muito sentido, porque seja o sangue, né? Passa de geração para geração, aquela cidadania é considerada um cidadão, o espanhol, seja lá, italiano, seja o soli, e não, né? Tem que nascer no local, mas eles estão querendo vedar realmente, sabe, esse direito, que seria para mim um direito, né? De um neto ele ter a cidadania italiana por conta do bisavô, porque foi uma promessa que eles fizeram lá na época da guerra, né? Que quem tivesse em outros estados, mas que continuasse com a cultura italiana, né? Seria considerado um cidadão italiano. Isso daí foi porque foram muitos italianos que foram dispersados na época da guerra. Disso, né? Então a gente vê que tem uma tendência de realmente fechar um pouco as fronteiras, né? De ser mais rigoroso na política de imigração.
a gente está acompanhando e está vendo que essa tendência está acontecendo. Sim, pode ser por conta disso, mas a gente vê que os países, principalmente os países do primeiro mundo, eles têm se fechado um pouco, né, para a política imigratória. Eu também concordo com a posição, com a sua posição, doutora Andréia, e eu acredito que acabe que virando uma tendência, sim. Né, à medida que, né, exige já esse enrijecimento em alguns, em alguns países, e é triste, né, porque eu acho que o mundo, ele é bem misturado, né, então a gente depende uns dos outros, né, e essa questão de que essa questão, parece que essa questão de raça pura, aqui eu só quero quem são dos meus, né? É muito complicado. Eu acho que a gente tem aí resquícios de passados turbulentos e que se seguem, né? Aí ao longo desses anos, e a tendência é sempre querer se manter aí, cada um no seu, querendo ser um mais que os outros, né? Aqui somos os melhores e ali são os melhores, né? E somos todos seres humanos, né? Dentro de um único planeta Terra, né? Eu acho que isso também faz parte da evolução humana, né? É É triste, tão mas eu bonito, né? acredito que seja, infelizmente, talvez seja uma tendência, e uma tendência que a gente precisa estar resistente, né? Então, a ideia é aquela, né? Sempre lutar permanentemente pelos direitos, né? Todos os direitos já conquistados, que foram conquistados com muito sangue, com muito suor, com muita luta, né? Então, é muito triste algumas questões, hoje, em pleno 2025, a gente debater questões que deveriam estar completamente ultrapassadas já, né? Superadas, né? E ainda assim precisamos diariamente falar o óbvio permanentemente. Pessoal, foi um prazer maravilhoso, sim. Chegamos ao final de mais um importante evento promovido pela nossa comissão, pelo projeto Humanitas, que foi promovido com muito carinho, responsabilidade pela equipe. Né? Então, em nome do Projeto Humanitas, eu quero agradecer a presença de todos, agradeço imensamente a presença das ilustres palestrantes, doutora Luciana Sabatini, doutora Andréia, doutora Celeste, que precisou se ausentar em razão dos seus compromissos, né? E renovo os meus cumprimentos, a minha gratidão a todos que aqui nos acompanharam neste evento virtual, e que realmente tenha sido proveitoso, né? O momento que a gente tem para compartilhar nossos conhecimentos e agregar um pouco mais, e principalmente permanecer nessa luta pela dignidade da pessoa humana, que são os pilares mais fundamentais da, da vida, né? Dos direitos humanos de forma geral. Então, agradeço a todos que aqui estão, e quero, se a doutora Luciane quiser fazer suas considerações finais, a doutora Andréia, por favor. Eu só gostaria de agradecer ao OAB, agradecer a Letícia, que está nos acompanhando e permite todo esse evento, dar suporte. Agradecer muito ao público, as perguntas e todo mundo que assistiu. E a gente está à disposição, viu? Eu gostaria de convidá-los a participar do projeto Humanitas e a participar dessas discussões de forma mais intensa. Agradeço muito aos membros dessa comissão, que são a Andréia e a Rose, pela excelência nos trabalhos, como sempre. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Lu, eu gostaria imensamente de agradecer a oportunidade, sabe que eu sou fã, né? Então, e para mim é uma honra estar aqui junto com vocês, e falar que eu sinto muito. É uma grande pena o que está acontecendo com o mundo, porque a cultura, a diversidade, ela é tão bonita, ela é tão rica, essa troca de conhecimento, essa troca de cultura, essa troca de informações, essa troca de comércio, que no fim a gente só se enriquece mais, né? A gente se enriquece, é realmente uma pena essas restrições, essa guerra comercial que está acontecendo, que, ao meu ver, né, em 2025 não deveria estar acontecendo. Mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês.
Obrigada, Andréia. Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos e até o próximo evento, né? Nós temos uma previsão aí de um próximo evento para o mês de maio. Contamos com a presença de todos. Acompanhem as redes sociais da UAB Guarulhos, que todos os eventos são comunicados através das nossas redes sociais. E muito obrigada novamente. Boa noite a todos. Boa Até. noite. Até mais. Tchau.